O Via Justiça de hoje é sobre os regimes de bens no casamento. Nossos convidados, o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Silvio Tarabal. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Zé Eustáquio, qual é a influência do regime de bens nas vidas das pessoas casadas, separadas e divorciadas? Obviamente que essa influência é muito grande para os casais, porque vem a regulamentar, desde o princípio do casamento, as suas vidas de casados, ou seja, a partir da destinação dos seus bens após a dissolução do casamento com o divórcio, ou mesmo após o inventário. Então é de fundamental importância que o casal escolha no ato do casamento o seu regime de bens. Não é importante, ele é inclusive obrigatório. Doutor Silvio, qual é o regime de bens mais indicado para o casal? Veja bem, Carlos, a questão do regime de bens vai depender muito de qual que é a estrutura do casamento que vai se iniciar. Então, precisam os nubentes, né, já no processo de habilitação, conversar entre si, saber o que eles desejam para as suas relações patrimoniais no futuro, como eles querem que essas relações sejam reguladas, se desejam ter administração exclusiva dos seus patrimônios, dos seus bens próprios, do seu patrimônio particular, se desejam constituir um patrimônio comum entre eles. Então isso vai depender muito. Hoje, no nosso direito, aqueles que previamente não fazem um pacto antinupcial e contratam um regime diverso do regime legal, eles se casam no regime da comunhão parcial de bens. É o regime legal desde 1977, com o advento da lei do divórcio. Mas é muito comum ainda vermos casais que se casaram antes desse período, na época em que o regime de bens legal era o regime da comunhão de bens, ou o regime de comunhão universal. Mas permita-me, Silvio, uma parte. Atendendo a pergunta do Carlos, eu tenho para mim, como experiente juiz da 2ª Vara de Família, que o regime é menos complicado, vamos dizer assim, o regime menos complicado é o regime da comunhão parcial de bens. É aquele que oferece menos conflito para os casados, para os cônjuges, no exato momento da dissolução do casamento com o divórcio. Doutor Zé Eustáquio, quantos e quais são os regimes de bens no Brasil hoje? É interessante essa pergunta, né? Porque o Código fala uma quantidade de regimes, mas na verdade nós temos outros. Hoje o Código Civil Brasileiro estabelece 5 regimes. Nós temos o legal, nós chamamos de regime da comunhão parcial de bens, nós temos o regime da separação de bens, nós temos o regime da comunhão total de bens, nós temos o regime de postulação nos aquestos, ou seja, apenas no final do casamento, que venha a decidir acerca desses regimes. Aí nós temos 4. E nós temos um 5º regime, que é o regime da separação obrigatória de bens. É aqueles casos em que os nubentes, às vezes, não podem decidir escolher o regime naquele momento, são obrigados a casar pelo regime da comunhão da separação de bens, que a separação é obrigatória. Como exemplo, eu cito, o menor de 16 anos vai casar, obviamente o regime é o da comunhão da separação obrigatória de bens. A pessoa mais de 70 anos de idade vai casar, o regime obrigatório também é o da separação de bens. E tem aqueles casos também que às vezes a pessoa vai casar e ainda não inventariou os bens da falecida esposa antes do casamento. Ou mesmo divorciou-se e não fez a partilha de bens. Aí também o regime é o da separação de bens e é obrigatório. Agora, nós temos outras condições, podemos fixar outros regimes, além desses 5, por mim dito nesse momento, que é os previstos lá no artigo 1639, parágrafo 2º, sob o melhor juízo, do nosso Código Civil, onde as partes podem pactuar o regime que bem lhes convier, regime diferenciados, que também tem validade, porque o nosso Código Civil permite hoje a parte escolher seu regime. Isso lavrando-se um pacto antinupcial
e estipulando cláusulas e condições desses regimes. Sobre isso, doutor Silva, há doutrinadores que dizem que os regimes de bens são infinitos. Exatamente. O senhor concorda com esse termo infinitos? O casal pode criar o regime que quiser? Concordo, sim. A lei hoje, o artigo 1639, já citado pelo doutor José Eustáquio, ele é muito claro. Ele diz que os nubentes podem, antes do casamento, contratar o que melhor lhes aprouver, ou seja, o que melhor entenderem a respeito do regime de bens. Ou seja, vai depender da criatividade de cada um que disciplinar o que quer em relação aos seus bens. Por exemplo, eu já vi casos do casal contratar previamente o seguinte: o marido tinha uma renda inferior à da esposa, tinha uma renda maior, então eles contrataram que todos os bens que fossem adquiridos durante o casamento, eles seriam adquiridos na proporção de 60% para a mulher e 40% para o marido, justamente porque a contribuição dele financeira seria menor do que a dela. Então é possível contratar o que bem entenderem os nubentes, desde que essa contratação não fira outros dispositivos de lei. Doutor Zé Eustáquio, eu gostaria que o senhor desse mais alguns exemplos de regimes de bens livremente ajustados. Bom, os livremente ajustados são aqueles previstos no artigo 1639, parágrafo 2º. Esse que o Silvio acabou de dizer com muita propriedade. Onde as partes podem pactuar condições e mais condições no casamento, desde que façam um pacto antinupcial que deve ser levado a registro em cartório. Como exemplo, o Silvio diz, poderá as partes pactuarem que determinados bens, por exemplo, durante 5 anos, bem a pertencer só um, e após esse período, após os 5 anos, os bens passam a ser comum do casal. São condições previstas nesse artigo 1639, onde as partes, a seu bel prazer, podem escolher seus próprios regimes. Essa liberdade... Observando, obviamente, as legislações pertinentes, ou seja, não pode contrariar aos artigos. Essa liberdade de pactuação foi a partir do Código Civil de 2002? Antes não podia haver essa... Foi a partir do Código Civil de 2002. Antes não tinha essa condição. E como que os senhores veem isso, doutor Silvio? Eu vejo com muito bons olhos, positivamente, porque hoje as relações patrimoniais são muito dinâmicas, né? A sociedade moderna hoje há, de fato, situações muito ricas. Por exemplo, hoje o casal pode ter uma determinada situação financeira e amanhã a situação ser outra. Pode ser necessário fazer algum ajuste. As pessoas mudam de pensamento, podem entender que no momento da celebração do casamento o melhor regime era aquele que eles efetivamente contrataram, mas que hoje aquele regime talvez não se encaixe mais ao perfil do casal, que haja necessidade de fazer algo diferente. Então o código hoje permite não só a criação, a adoção de regimes diversos daqueles modelos ali que o código coloca à disposição dos cidadãos, mas também até a mutabilidade desse regime na constância do casamento. Agora, eu peço a vênia ao meu colega Silvio, um grande jurista, um grande advogado, a quem eu respeito, admiro muito, mas eu peço vênia para discordar do seu entendimento, porque, não obstante, a nossa lei permite a criação de outros regimes, de acordo com a criatividade e as necessidades de cada casal. Essas criações de novos regimes complicam, na maioria das vezes, na partilha de bens, e muito. Eu sugiro que o regime menos complicado para o casal, especialmente quando estão naquela fase de separação, na fase do divórcio, é o regime da comunhão parcial de bens. Você quer fazer a tréplica rapidamente para a gente encerrar o bloco? Não, eu penso o seguinte, como eu disse, cada um tem o seu pensamento. A meu ver, eu acho que isso facilita, porque o casal, hoje há uma interferência muito grande do Estado nas relações patrimoniais das pessoas. É limitação na condição de testar, limitações na hora de vender os bens, dependendo do regime. Então, acho que essa possibilidade do casal poder definir entre eles uma questão patrimonial que é de interesse tão somente do próprio casal, né, não deveria ter uma influência muito grande do Estado. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouvir a justiça e os regimes de bens no casamento, a influência desses regimes nas vidas dos casados e separados. Participam do programa o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Silvio Tarabal. Doutor Zé Eustáquio, o senhor falou no bloco anterior que a liberdade, né, da estipulação de regimes de bens pode dar problema na partilha. Dá um exemplo de como isso pode dar problema. Exatamente em face que o doutor Silvio disse anteriormente, dessa facilidade que as pessoas têm para procurar outro regime quando o casamento, que não seja o legal, que é o da separação de bens, da comunhão parcial de bens. Eu tenho que, no Brasil, por isso que eu Silvio, discordo de você nesse aspecto, não obstante ninguém pode falar que não conhece a lei, não deixei de fazer isso ou aquilo por não conhecer a lei, evidentemente. Eu tenho que nem todos têm direito, ou melhor, vão ao advogado para consultar, para saber qual que é o regime mais adequado a ser adotado. Por isso que eu falei que o regime menos problemático é exatamente o da comunhão parcial de bens, que é o usual, considerado legal, e dá menos problema no momento da separação. Porque os demais são complicados. Por exemplo, o regime da separação de bens, o regime de aquestos, né, de participação final dos aquestos, você nota que no divórcio ele é muito problemático. Você tem praticamente que fazer uma contabilidade da sua vida financeira, do seu patrimônio, para depois postular o direito de meação naqueles bens que sobraram, evidentemente. Já que o senhor fala aí do regime de participação final nos aquestos, isso também é uma novidade, né? No Código de 2002 ou não? A participação final. A participação final, eu não sei se já existia no 73, eu creio que sim, mas ele veio ser mais enfatizado com o Código de 2002. E precisa deixar claro para o telespectador o que são aquestos, doutor Silvio. Aquestos são aqueles bens que o casal acumula na constância do casamento, né? Que dependendo do regime de bens, serão tidos como bens comuns, ou também, se o regime for de separação, será bem exclusivo daquele em cujo nome estiver registrado. Mas por aquesto se entende isso, aqueles bens materiais que o casal acumulou na constância do matrimônio. Uma novidade que muitos não sabem, o regime de bens ele pode ser alterado depois do casamento. Antes não podia. Como explicar essa mudança, doutor José Eustáquio? Realmente pode ser mudado. Essa mudança é prevista no Código Civil, salvo melhor juízo, no artigo 1639, parágrafo 2º. As partes, marido e mulher, de acordo com a sua conveniência, podem pedir a alteração do regime. Mas essa alteração de regime ela é feita mediante ordem judicial e tem que obedecer alguns critérios. Dentre eles, a publicação de um edital para os efeitos erga omnes, ou seja, contra terceiras pessoas, porque a alteração do regime jamais pode prevalecer com o intuito de dar prejuízo a alguém. Doutor Silvio, quais as inovações ao longo do tempo, né, sobre os regimes de bens, como eram no Código de 1916, como ficaram no Código de 2002? Veja bem, no Código de 1916, né, quando de sua implementação, de sua entrada em vigor, o regime de bens legal era o regime de comunhão de bens, hoje conhecido como regime de comunhão universal de bens, né, naquele regime em que todos os bens pretéritos ao casamento e os bens adquiridos após o casamento se comunicavam entre o marido e a mulher, salvo algumas exceções que a lei especificamente atribuía. Depois, com o advento da Lei 6.515, em 1977, que é a chamada Lei do Divórcio, o regime legal tornou-se o regime da comunhão parcial, que é o regime mencionado pelo Dr. José Eustáquio como o menos complicado, mais usual hoje em dia para os casais. Nesse regime, em regra, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, salvo também algumas exceções, como, por exemplo, os bens subrogados, em relação aos bens particulares, os bens que cada um já possuía anteriormente ao casamento e aqueles advindos de doações ou herança. No regime de comunhão parcial, a rigor, esses bens não comunicam, salvo se a doação for feita a ambos os cônjuges.
Depois, com o advento do Código Civil de 2002, veio essa questão da possibilidade de se convencionar um regime inominado, né, um regime diverso daqueles modelos ali previstos no Código. Veio a questão da participação final nos aquestos, né, que é, na minha ótica, acredito, o regime mais complicado, é um regime que eu até não recomendo, porque nesse regime o casal tem cada um dos cônjuges tem um patrimônio próprio. E os bens adquiridos na constância do casamento, eles continuam integrando o patrimônio próprio de cada um dos cônjuges. Somente numa hipótese de dissolução do casamento, seja pelo divórcio ou pela morte, é que então vai se apurar um eventual direito de meação. Então é como se houvesse ao longo do casamento um regime de separação virtual. E ao final se apura. Adquirir tantos bens e eu preciso então aquilatar isso para poder fazer as compensações e apurar o direito de partilha. Por isso que o doutor Zé Eustáquio muito bem pontuou que é quase como se o casamento tivesse que ter uma escrituração contábil para lá na frente levantar um balanço da sociedade patrimonial. Permite-me uma parte, Silvio. Quando você disse sobre a subrogação de bens. Isso é muito comum na subrogação de bens hoje. Obviamente que ela ocorre quando o regime é da comunhão parcial de bens, porque esses bens chamados subrogados, eles não são partilhados, não são bens comuns do casal. Mas é bom que o telespectador... Subrogado, só para o telespectador entender, porque exatamente, juntam, né? O telespectador tem de entender que bens subrogados são os bens substituídos, são os bens que um dos cônjuges possuía antes do casamento. Com o tempo, ele veio a vender aquele bem, substituiu por outro e comprou com outro. Então existe a subrogação, que nós chamamos, que ela é muito importante, chamada a subrogação direta e indireta. Direta é aquela que é mencionada na escritura de compra e venda de um determinado apartamento, dizendo que o valor utilizado para pagar esse apartamento foi oriundo da venda do apartamento tal. Quase sempre as partes não fazem isso. E tem a chamada subrogação indireta. Ou seja, eu vendi a fazenda lá em 1970, e com o dinheiro eu comprei outro apartamento em 2000. É óbvio que essa subrogação pleiteada não vai ser admitida. Por quê? Nós temos de perquirir aí o caminho dos bens. E as partes, os cônjuges, nem sempre procuram um advogado para saber como deve ser feito essa subrogação. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje com o tema Regimes de Bens no Casamento. Participando do programa, o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Silvio Tarabal. Doutor Silvio, então, pelo que o doutor José Eustáquio falou, a subrogação é o principal problema do regime de bens? Eu não digo o principal problema, mas como ele bem disse, é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Por quê? No regime de comunhão parcial, que é o regime mais comum, mais usual hoje em dia, existe a possibilidade de não se comunicar os bens subrogados, ou seja, aqueles bens que a pessoa adquiriu em substituição de um bem que ela já possuía antes do casamento. Então, isso é uma questão muito alegada hoje nos litígios de partilha. A pessoa pede a partilha de determinado bem, o outro cônjuge vem e diz o seguinte: não, esse bem não pode ser partilhado porque ele é um bem subrogado. Eu tinha um outro imóvel e eu o vendi para adquirir esse bem. Então isso é muito comum. Agora, qual que é o grande problema da subrogação? É que não basta somente alegar, né? No direito, principalmente no processo, é necessário fazer prova daquela alegação. Então é preciso demonstrar, e muito bem demonstrado, o caminho do recurso da compra daquele bem, a contemporaneidade da venda, quer dizer, eu vendi um imóvel que eu já possuía agora em junho de 2017, aí se admite aí 2 meses para comprar um outro imóvel, mas é preciso demonstrar que foi todo o recurso da venda, o produto da venda desse bem, foi empregado
na aquisição de outro. E aí com uma particularidade, se eu vendi um imóvel hoje por X e comprei um outro imóvel pelo mesmo valor, por X, não, há de fato a comprovação da subrogação. Agora, se eu vendo o imóvel por X e compro outro por X mais 100, esse 100, que é essa diferença, ela já passa a ser partilhável. Então, é de fato hoje uma das maiores discussões, e aí o doutor Zé Eustáquio, com a sua experiência lá na segunda vara de família, pode falar com muito mais propriedade, que isso é uma das discussões mais corriqueiras hoje nas partilhas. Outros exemplos dessas Permita-me, discussões? só uma deixa do Silvio, explicar para o telespectador que nesse regime da comunhão parcial de bens, existem também outros bens que não são partilhados, ou seja, não são comuns. Por exemplo, a herança não é partilhada, é só daquele que recebeu a herança. Os bens recebidos por doação também não são partilhados. Tá? Então, não somente os bens subrogados, é o que gera discussão, não são, quando comprovados, não são partilhados, não são comuns, como também os advindos da herança e da doação. Doutor Silvio, as uniões homoafetivas seguem as mesmas regras de regimes de bens para os casamentos héteros? Sim. Nas uniões, sejam elas homoafetivas, sejam elas héteros, as uniões estáveis de modo geral, elas também têm uma regulação patrimonial. A lei diz hoje, o artigo 1725 do Código Civil, que não havendo uma regulamentação escrita, a convenção por contrato escrito, o regime que será aplicado às uniões estáveis, e aí eu não faço diferenciação das uniões hétero ou homoafetivas, porque a lei não distingue mais, né? O direito das famílias já não mais distingue essas uniões. Então, não havendo um contrato escrito, haverá as relações patrimoniais serão reguladas pelo regime da comunhão parcial. Mas é óbvio que, como acontece no casamento, aqueles companheiros que desejarem contratar um regime de bens diversos podem fazê-lo, né? Estabelecendo aquelas questões patrimoniais que eles querem. Querem o regime de comunhão universal, querem que seja um regime de separação, querem contratar algo diverso de acordo com a criatividade de cada um, podem também. O regime de bens também é aplicado nas uniões estáveis. Mas nesse caso, doutor José Eustáquio, é preciso haver um pacto nupcial? É óbvio que sim. Todas as vezes que o casal estão contraindo matrimônio, que não seja o regime legal, ou seja, da comunhão parcial de bens, o pacto antinupcial é necessário. É necessário fazê-lo e registrá-lo no cartório competente, para que tenha validade, evidentemente. Muita gente não entende por que a necessidade de um pacto antes do casamento. É para estipular a destinação dos bens quando da partilha, ou seja, no divórcio ou até mesmo no inventário. Então há necessidade desse pacto. Não havendo, evidentemente, que prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens adquiridos na constância do casamento da união estável são partilhados, são comuns, e aqueles advindos de subrogações, herança e doação, como já dito por mim, não são comuns, ou seja, não são partilhados. Exatamente, Carlos. Você me permite aqui também, pedindo licença ao doutor Zé Eustáquio, como a lei prevê um regime, que é o regime da comunhão parcial, no caso de não haver uma contratação prévia, para se contratar qualquer regime distinto daquele legal, é preciso fazer o pacto antinupcial, né? É um contrato solene, ele tem uma forma legal, ele tem que ser feito por escritura pública, antecedente à contração do casamento, e aí sim, é nesse instrumento, no pacto antinupcial, que os nubentes vão dizer qual regime eles querem que vigore na constância do casamento. Daí, Carlos, permita-me, a necessidade de constituir um advogado, de consultar com um advogado experiente na área para que possa fazer o bom pacto nupcial. Porque normalmente as pessoas, o brasileiro que tem pouco acesso à justiça, às vezes não tem condição de pagar um advogado, mas há necessidade de consultar esse perito, vamos dizer assim, esse expert no assunto, para que possa ser bem orientado e fazer o documento adequado. Considerações finais, doutor Silvio? Muito bem, espero ter esclarecido, contribuído de alguma forma. Agradeço ao doutor José Eustáquio aqui pela colaboração também, os acréscimos e até me convidando a repensar o pensamento com relação à questão dos regimes de bens. Espero que possa ter realmente contribuído. O regime de bens é de fato importante. É muito comum hoje no Brasil que as pessoas não
não contratem um advogado, não se oriente, não busquem informação antes de celebrar um negócio jurídico e depois só venha conhecer a regulação daquele negócio, seja no momento da morte ou mesmo do divórcio. Doutor Zé Eustáquio, rapidamente. As considerações finais. Pois é, Carlos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para outros eventos dessa natureza. Eu gostaria de participar mais para esclarecer cada vez mais a nossa sociedade, o nosso jurisdicionado. E me coloco aqui à disposição. Agradeço ao colega Silvio, advogado de renome aqui na capital, que milita comigo lá na segunda vara de família, e dizer a vocês que foi um prazer também estar aqui com você nesse programa. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail, viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.